O Vinícius Barbosa, eu e minha esposa aplicamos por asilo, temos work permit, ela é enfermeira no Brasil. Se caso ela estudar aqui e começar a trabalhar, há chances de um visto de trabalho para o possível green card? Não, infelizmente não, Vinícius, porque quando aplicou para o asilo, deixou de ter status imigratório, tá? O asilo está correndo, mas você não está aqui de turista, estudante, alguma coisa que permita mudar desse status para um status de visto de trabalho. Não tem como. Então, o asilo é tudo ou nada. Ou ele te dá a concessão do asilo, ou ele te dá uma ordem de deportação. Então, essa rota, de fato, não pode se concretizar. Então, no caso, o Vinícius, ele vai receber uma carta parabéns ou uma carta tem que voltar daqui 30 dias? Mais ou menos Na isso. audiência final de asilo, né, onde o juiz determina se a pessoa vai ter aprovado o asilo, o juiz vai definir, ok, os argumentos são convincentes, a evidência está presente, eu concedo a aplicação de asilo, eu aprovo a aplicação de asilo. Ele espera um ano para ajustar status em função da aplicação de asilo, tá? Isso é permitido. Agora, para você ajustar status para um visto de trabalho, um dos requisitos é provar que você está em status legal no momento que você faz a aplicação. Ele já não está em status legal, ele está em processo de asilo, é diferente. Então, não tem como fazer o asilo para depois mudar para um visto de trabalho. E nem poderia, Paulo, senão isso seria um incentivo às pessoas entrarem, fazerem aplicações fajutas de asilo para depois tentar achar um empregador para mudar de status. Então, faz todo sentido que a lei proíba esse tipo de conduta. Caramba, verdade mesmo. Então, o asilo, doutor, nas minhas palavras, é a última carta da manga. Tu já tentou de tudo, não conseguiu. Ele não é a última carta da manga, porque você tem um prazo de um ano para aplicar de quando chega aqui nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, para tirar alguém do asilo, eu só posso ajustar status com quem está ilegal se você tiver um parente americano próximo, que no caso seria marido ou mulher, então você está em asilo, Paulo é em asilo. Aí o Paulo casou com uma americana, a americana vai resgatar o Paulo, vai fazer o processo de asilo. Ou o teu filho que veio junto com você, ele se legalizou, ele nasceu aqui, ele atingiu 21 anos de idade. Aí ele, com 21 anos de idade, pode peticionar para o Paulo e legalizar o Paulo dentro do processo de asilo. Isso dá, porque no asilo você está na corte de deportação, lembre-se disso, é tudo ou nada. Não te deu asilo, te deu deportação. Então, enquanto não foi julgado ainda o asilo, você tem como falar, bom, eu casei, minha esposa aplicou para mim, então ela vai me legalizar. Aí o juiz fala, então você não quer continuar com o asilo? Não, eu quero fazer o processo familiar pela minha esposa americana. Ok. Então, óbvio, desde que os outros requisitos sejam presentes, tem pela porta da frente, com visto, mesmo em 94 vencido é possível fazer, mas imigração é bem intricado, sabe? Tem uma série de requisitos. A pessoa fala assim, o asilo. Bom, depende, o asilo de quem cruzou a fronteira ou de quem entrou pela porta da frente e aplicou. Muda totalmente. E por isso que, às vezes, uma resposta dessa, uma pergunta formulada assim, não esgota a extensão dos efeitos que a situação legal da pessoa apresenta. E por isso que é importante, se realmente ela tiver um caso, quiser discutir um caso ou fazer perguntas, que ela consulte alguém de confiança, porque essas perguntas muito simples, ou de uma, duas linhas, ou mesmo elevada, elas têm ramificações, né? As pessoas falam assim, por exemplo, quanto tempo demora o processo do meu filho, se eu tiver green card com meu filho solteiro? Bom, isso é uma pergunta objetiva. Eu olho uma tabela que eu sei que hoje demora 5 anos. Mas isso não quer dizer que ele pode ficar aqui, que foi outra parte da pergunta. Como é que ele fica aqui? É uma outra pergunta. Ele pode ir e voltar enquanto ele está aqui? Então, depende se ele veio para cá com visto de estudante, pode ir e voltar, ou se ele veio e mudou o status aqui. Então, ele não pode ir e voltar. Percebe que são ramificações decorrentes de uma coisa só? Te dou outro exemplo que aconteceu já 2 vezes. Pessoas que aplicaram para o EB2, NW, aplicaram até para o EB1, habilidade extraordinária, fizeram a petição e nunca fizeram o ajuste de status. Estão ilegais aqui. Isso acontece. A pessoa vem no site da imigração, eu preencho os requisitos, preenche o formulário achando que é só isso, preencher o formulário e manda. E descobre 1 ano depois, quando recebe o pedido de evidência, descobre que está ilegal. Por mim, quer dizer, eu sou o patinho feio, eu que tenho que falar para a pessoa que ela está ilegal. Mas é verdade, ela está ilegal. E o pior é que ela estando ilegal, ela está inadmissível por 10 anos. Então, mesmo que se aprove a petição de habilidade excepcional ou habilidade extraordinária, ela nunca vai poder receber o green card. Uau. Tá? Então, o efeito é devastador. Por isso que eu digo, faça a consulta antes, saiba antes qual a rota você vai seguir, e se ela é viável também, porque não adianta você entrar numa aventura legal aí e descobrir isso depois que você já gastou um dinheirão e não vai dar em nada.
Porque é melhor você saber antes do que descobrir depois que você está numa situação pior da que você estava antes. E eu volto a dizer, Paulo, você sabe disso, não é por questão financeira, é por questão de fazer o trabalho que pode ser feito, porque o trabalho que não pode ser feito, não dá, paciência, cada um encontrou o seu muro, esse é o ponto.